Deixa eu terminar, depois você pode falar, porque senão fica o raciocínio incompleto. Vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Acho que a gente tem que também fazer um ponto educacional para as pessoas serem educadas também aqui, né? Então, o Brasil nota 7, considerado uma democracia... Quem vai fazer ponto educacional? Você pode fazer depois o seu, se quiser, Paulo. Posso terminar o raciocínio? Você vai fazer ponto educacional comigo? Posso terminar o raciocínio? Vamos lá. Beleza, eu vou voltar. Se quiser fazer ponto educacional, vou voltar, você vai então. fazer lá com as tuas negas. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Perfeito. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem ele imaginei isso. Consulta o Marco Rubio, eu se nem ele imaginei. deve fazer ou não algo. Paulo, A gente pode dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo... Depois disso, eu fui convencido, e hoje estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, a liberdade de expressão dele, é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Tá. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo se... Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil, né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. A produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo, e tanto chamo isso daí de tarifa morais, né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele, né? Se nem é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo, onde as pessoas não conseguem sequer sair. Quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia, e o que a gente não quer é que chegue nesse momento. A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia entre os poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extrafiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba todo 513 deputados e 31 senadores. Esse não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira, né? O Paulo colocou muito bem. The Economist, The New York Times, Le Monde, The Guardian, vários órgãos de imprensa, e muitas das vezes, né, vinculados à esquerda. E estão dando razões a nós, falando, olha, Alexandre de Moraes foi longe demais. Isso está estranho, isso está virando uma ditadura, o que na minha concepção já é, né, uma ditadura. E aí a gente conseguiu, sim, né, a atenção do Trump logo após ele ter evitado uma guerra nuclear, né, finalizando aquilo que Israel começou, bombardeando as bases nucleares do Irã. E depois disso veio, né, o Big Beautiful Bill, uma questão interna orçamentária deles, e na sequência o Trump já puxou os holofotes para o Brasil. Isso daí é motivo de celebração, porque o mundo inteiro bate na porta do governo americano, do Congresso americano, buscando atenção para solucionar os seus conflitos, para solucionar os seus problemas. Isso daí sim é o que está fazendo hoje em dia o Brasil ter um mínimo de esperança, está levando as pessoas a irem para a rua novamente. Porque até então, o que estava acontecendo com o Brasil? Estava indo para a prisão do Jair Bolsonaro,
né, manutenção da prisão de todo mundo do Rio de Janeiro, jornalistas exilados. Eu estou respondendo ao inquérito, né, querem me tirar também do páreo ano que vem, e aí só vai concorrer aquela direita que é uma direita até permitida pelo STF. Né, porque se o STF manda prender e manda se exilar e deixa inelegível quem ele bem entende, eu só posso imaginar que ano que vem só vai concorrer quem eles também permitirem. Então é contra isso daí é que a gente está lutando. Não dá para você encarar mais com normalidade o Alexandre de Moraes. Agora acabou de bloquear minha conta bancária, bota a tornozeleira no Bolsonaro, impede ele de ver o seu neto, né? O meu filho aqui, do mesmo nome que ele. Agora estou proibido de me comunicar pai com filho, né? Com o meu pai. O que mais o Alexandre de Moraes quer? Né? Nessa lista de crueldades, lembrando, de uma pessoa que cumpriu todas as determinações dele. Não há motivo para a gente, né, acreditar que isso aí é uma democracia, pelo amor de Deus. Vilela, posso só trazer uma informação importante? Aproveitar que o Paulo e o Eduardo citaram a The Economist, que é uma revista editada no Reino Unido, né, como um referencial, aproveitar esse referencial. A The Economist tem o maior índice do mundo que mede se um país é ou não uma democracia, né? Isso, claro, é um índice que você pode avaliar ele, se ele funciona ou não, mas é o índice usado, inclusive, pelos Estados Unidos para avaliar se um país é uma democracia. Queria emendar uma pergunta para o Eduardo, mas antes é só importante a gente deixar claro que o Brasil, segundo a The Economist, tem uma nota 7 no índice democrático. 7 de 10. 7 de 10 é considerado uma democracia imperfeita, o Brasil, né? Então não é uma questão de opinião dizer que o Brasil é uma ditadura, passa longe disso para a The Economist, que acabou de ser referenciada pelos nossos dois entrevistados. Sabe qual é a nota dos Estados Unidos? Você quer que eu leia aqui o que a The Economist falou? Não, Paulo, deixa eu terminar, depois você pode falar, porque senão fica o raciocínio incompleto. Vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Acho que a gente tem que também fazer um ponto educacional para as pessoas serem educadas também aqui, né? Então o Brasil nota 7, considerado uma democracia... Mas quem vai fazer ponto educacional? Você pode fazer depois o seu, se quiser, Paulo. Posso terminar o raciocínio? Você vai fazer ponto educacional comigo? Posso terminar o raciocínio? Vamos lá. Beleza, eu vou voltar. Se você quiser fazer ponto educacional, vou voltar, você vai então. fazer lá com as tuas negas. Não, peraí. Vamos lá. Fala, pessoal. Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Vamos lá, termina o raciocínio. Só pra deixar claro aqui, como pra nós... vocês lembrarem quem sou eu, porque eu acho que vocês estão esquecidos. Não, Paulo, depois eu posso lembrar. Não vai fazer ponto educacional comigo, não. Depois você eu posso lembrar. Eu vou rebater eu tenho uma pergunta para lembrar depois das pessoas. Você não vai fazer comigo, não, queridão. Então você pode fechar o seu Meu pai áudio. E minha mãe já fizeram bem. Você pode fechar o seu áudio enquanto eu faço. Eu tô fazendo com a audiência, não com o Paulo, né? Isso. Audiência. Vamos lá, fazer um ponto educacional. The Economist tem um índice de democracia. Brasil nota 7, considerada uma democracia imperfeita. Sabe qual é a nota dos Estados Unidos? 7,84. Sabe o que é considerado os Estados Unidos pela The Economist? Democracia imperfeita, assim como o Brasil. O país que apoiou essas medidas, né, e essas comemorações que o Paulo e o Eduardo estão fazendo, segundo o próprio Eduardo declarou pra gente agora, é a Hungria, né? Sabe qual é a nota da Hungria, segundo o índice da The Economist? 3,9. É um regime híbrido caindo para autoritário. Então, o grande país que apoiou essas medidas é um país praticamente autoritário, segundo a The Economist, que acabaram de citar. Agora, eu queria fazer uma pergunta pro Eduardo, deputado, muito sucinta e muito objetiva, tá? Na sua opinião, seu pai é inocente? Sim. Na sua opinião, seu pai é inocente, perfeito. É uma opinião, certo? Não é uma equação matemática, quer dizer, você tem uma opinião que ele é inocente, a Polícia Federal tem a opinião que ele é culpado, a PGR tem a opinião que ele é culpado. Estamos debatendo uma tese jurídica, correto? Em cima de uma tentativa de golpe de Estado que ele vai poder se defender em relação a isso, certo? Não, é errado, ele não pode se defender. Todas as testemunhas que ele colocou, né, que os seus advogados arrolaram no processo, não foi aberto prazo para que elas fossem ouvidas, porque o Alexandre de Moraes desejava correr com o processo. Outra coisa, o STF reformulou por 2 oportunidades toda a sua jurisprudência para atrair a competência do caso do Bolsonaro para a corte, né? Algo que realmente salta aos olhos. E até o próprio advogado do Bolsonaro, no Villard, tem dito que não tem, nunca encontrou um parâmetro, porque ele está acostumado a lidar com casos dentro de cortes superiores da Suprema Corte, né? Ele não consegue entender como que isso tudo está acontecendo, onde ele pede, por exemplo, uma dilação de prazo. A PGR teve 8 meses para construir toda a sua peça acusatória. Ele teve 15 dias no meio de um carnaval para responder e fazer toda a defesa. Ele pediu uma mera dilação de prazo, algo que é dado a qualquer traficante ou ladrão do Brasil. Isso não foi dado para eles. Então, na verdade, o que está ocorrendo no Brasil não é um devido processo legal. Isso daí é do mundo dos fatos, não é do mundo jurídico.
Demorei outra coisa, eu estou aguardando ainda o nexo causal, porque dar um golpe de Estado onde você não tem uma força policial, onde você não tem os militares, onde supostamente, né, que ele está sendo acusado disso, o ditador que tomaria o poder estava na Disneylândia, né, na Disney World, naquele momento, fazendo então uso de tropas de velhinhas desarmadas, no momento em que o próprio G. Dias acabou de confessar ao advogado Chiquini que tinha 900 homens à sua disposição e eles não foram utilizados para a segurança dos prédios mais vigiados do Brasil. No momento em que você tem o Flávio Dino, então ministro da Justiça, atualmente na Suprema Corte, que vai julgar o Bolsonaro inacreditavelmente, junto com o advogado do Lula, o Zanin, onde você tem o Flávio Dino que não deu as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Então isso tudo, Demore, são fatos. Isso não são opiniões, que demonstram claramente que o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro é uma caça às bruxas. Antes de debater qualquer tese jurídica, a gente está falando do mundo dos fatos. Não tem nenhuma relação de Jair Bolsonaro com 8 de janeiro. Imagina só, você vai dar um golpe, você manda pessoas desarmadas num domingo de janeiro. O próprio Alexandre de Moraes estava em Paris. E aí, quando as pessoas vão, né, supostamente a campo, o Bolsonaro ainda manda um tweet lá desaprovando toda aquela conduta. Então não há que se falar em golpe. Por mais que o coração das pessoas estivesse revoltado com o resultado eleitoral, e eu não tiro a razão delas, porque eu também estava, eu acreditava que seria muito mais transparente e democrático, o Barroso, presidente do TSE, não ter invadido o Congresso Nacional e conversado com 11 presidentes de partido para derrubar o voto impresso. Uma pauta que nunca foi nem de direita nem de esquerda, aliás, foi iniciada pela esquerda com Leonel Brizola lá no passado, mas que sempre foi aprovada com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados. Por que o Barroso foi lá não permitir a implementação do voto impresso? Eu pergunto, quem é que ganha e quem é que perde com mais transparência no processo eleitoral? E olha que nós ganhamos o pleito de 2018. Essa é uma pauta nossa de mais de 15 anos. Então não houve uma diferença de conduta de Jair Bolsonaro porque ele perdeu a eleição, por isso que ele é a favor. Não, há décadas nós estamos falando nisso. Né? Então, só para esclarecer esse primeiro ponto. Perfeito. É só encaminhar a pergunta, então, depois abrir um pouco mais de espaço só para fechar essa pergunta, né? E depois, se o Paulo quiser completar em cima do que você falou também... Perfeito, porque eu falei que é uma questão de opinião, porque a Polícia Federal, com toda a sua juntada de provas, tem uma opinião absolutamente diferente do Eduardo, né? Com todas as provas juntadas, a PGR analisou, as pessoas esquecem um pouco, Vilela, de como funciona o procedimento. Você tem um indício de crime, a Polícia Federal investiga, o deputado é policial, ele sabe disso. A Polícia Federal termina o seu inquérito, entrega para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. O Ministério Público, se achasse que aquilo não valia nada, podia amassar e jogar no lixo. Poderia fazer isso. Ele é o titular da ação penal. Decidiu não fazer isso e, pelo contrário, apresentou uma denúncia para a Justiça absolutamente embasada e discordando, né, dessa visão que o deputado tem. Qual o nexo de Bolsonaro com 8 de janeiro? Só para terminar, deputado, rapidamente, porque senão eu não quero ficar me alongando aqui, porque é o nosso combinado que faríamos perguntas, porque eles são os grandes personagens dessa história, né? Eu só queria concluir, então, o deputado Eduardo, você fez uma comparação com o que o PT fez anos atrás, né? O presidente Lula, então, ex-presidente, estava preso, e você falou, não, a gente está fazendo, no começo da fala, ele falou, estou fazendo exatamente o que os meus adversários fizeram, que é ir para fora do Brasil, né? E buscar reverter essa situação. Com a diferença do mérito. Perfeito. Mas não foi até... A questão do Lula livre na época também, deputado, como você acha que seu pai é inocente, as pessoas também achavam que o Lula era inocente, né? Então o mérito pouco importa. Mas ninguém foi preso naquele momento. Se faz... Conta bancária naquele momento, né? O Lula não usou tornozeleira. Ele deu entrevista de dentro do presídio. Ele foi preso e teve uma opção de sair com tornozeleira. No curso do processo ele pôde viajar internacionalmente, ele não perdeu o passaporte dele, ele não botou tornozeleira, ele deu entrevista de dentro da cadeia. Enfim, várias outras... Deu entrevista depois de várias entrevistas negadas. Deu entrevista depois de várias entrevistas negadas, né? Teve várias negadas pela juíza na época. Só conseguiu dar entrevista depois da eleição, na verdade. A pergunta é o seguinte, tem uma diferença. O PT na época, deputado, e isso é fatos que estão aí comprováveis, né? O PT foi, vamos colocar numa linguagem popular, Vilela, espernear lá fora, tá? As pessoas falaram, vamos lá, vamos espernear lá fora. Foi até a ONU pedir para tentar reverter o procedimento, mas
o PT nunca pediu sanções contra o Sérgio Moro e muito menos sanções contra o Brasil. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Você pode ir lá, falar na ONU, fala para os representantes da ONU, se reúne, mostra o procedimento, fala, ó, eu acho que isso aqui é um absurdo, a gente está faz uma luta política na época, toda a mobilização do Lula livre na frente da carceragem da Polícia Federal, mas não há relatos de nenhum pedido para se alvejar o país com tarifas ou para você impedir, por exemplo, que o Sérgio Moro entrasse nos Estados Unidos. O Sérgio Moro viajou dezenas de vezes para os Estados Unidos ao longo dos 5 anos da Lava Jato. Aliás, foi treinado lá, receberam agentes do FBI aqui, a Lava Jato recebeu, inclusive clandestinamente. Então, há uma diferença, né, deputado, entre a ação de vocês agora e a ação do PT na época. Posso imaginar que você pode imaginar que o PT deveria ter feito a mesma coisa que vocês estão fazendo agora, ou vocês poderiam estar fazendo menos, talvez. É que não conseguiram, né, Delmori? Por exemplo, o Alexandre de Moraes tentou extraditar o Alan dos Santos, e mesmo durante o governo Biden, o Alexandre de Moraes não conseguiu, porque as instituições são fortes no exterior, né? Não é uma questão de narrativa. O que a gente vem aqui, eu não venho distorcer a realidade e apresentar algo favorável a mim. A gente vem com fatos, com diversas fontes, direita, esquerda, matérias de imprensa, relatos, documentos, então é tudo muito bem embasado. Se o PT pudesse, faria igual o Mauriase, né? Um bom paredão, com uma boa espingarda, uma boa munição, e acabaria com a gente. Mas isso não foi tentado, deputado. Isso não foi pedido lá fora pelo PT. O PT não pediu nada disso lá fora. Não há notícia em lugar nenhum que o PT tenha pedido sequer sanção ao Moro. Eu não sei. Se eles pudessem, eu te garanto, eu conheço eles. Eles certamente... Mas o nosso adversário aqui não é o PT, ô Demori. Não, aqui não é o PT. É que o Eduardo comparou. Tá fazendo, não o PT. O Eduardo comparou com o PT no começo da fala dele, por isso que eu trouxe essa pergunta, Paulo. Eu queria fazer uma pergunta. Também uma questão análoga, mas não é apenas o PT. Sim. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.